Eu sou a Tomás Nadia, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a formação de preço dos ativos nas bolsas de valores. Então, nas bolsas de valores, né, vale também o velho ditado sobre oferta e demanda. Então, preço, ele também é feito por oferta e demanda. Então, o preço, o valor justo de um ativo, ele é o que duas pessoas estão dispostas a fazer um negócio, desde que elas conheçam, né, bem sobre aquele ativo e aquilo não seja uma venda forçada. Então, esse é o conceito de preço justo. Então, quando duas pessoas conhecem, sobre um determinado ativo, sobre um determinado assunto, e elas topam fazer negócio por aquele preço ele é considerado um valor justo. Então, quanto mais negócios são feitos a um determinado preço, mais justo se torna aquele preço. Ele é um preço mais conhecido e as pessoas aceitam aquele preço como um preço justo. Então a gente tem, por exemplo, o exemplo da tabela FIPE. A tabela FIPE, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, ela divulga preço de diversos veículos em diversos estados. E aquele preço é o preço médio, né, daqueles veículos. Lógico que cada veículo tem uma particularidade, tem veículo mais conservado ou menos conservado, né, mas eles dão um preço médio, né, de cada ativo para cada estado. Então a tabela FIPE ela faz isso, essa questão de saber qual que é o valor justo, né, de informar para quem está fazendo o negócio, né, qual que seria o valor justo daquele bem. E o preço, né, o preço que é negociado, um determinado ativo, ele está sujeito a algumas condições. Então, por exemplo, você tem uma oferta maior de tomates, né, então o preço do tomate ele tende a cair. Se você tem uma oferta mais baixa de batatas ou de bananas, o preço desses ativos ele tende também a subir. Então, quando você tem uma economia em recessão, no caso da Bolsa de Valor, né, as bolsas de valores, quando você tem uma economia em recessão, né, as pessoas elas não conseguem vender o ativo num preço mais alto. Então, você tem uma tendência a colocar o preço dos ativos mais para baixo. Né? Então, questão de recessão, né, você tem uma taxa de juros elevada e nessa taxa de juros elevada você tem também uma influência sobre o preço dos ativos. Então, taxa de juros mais altas, preço dos ativos mais baixo, taxa de juros mais baixa, preço dos ativos mais altos. Em ações de fundos imobiliários, né, é a mesma coisa, vale as mesmas regras. Então, a gente tem uma valorização elevada quando você tem uma queda de taxa de juros, por exemplo. Então, como é que é feita essa formação de preço? Quando você tem um book de ofertas, normalmente aqui as ofertas de compra ficam do lado esquerdo e as ofertas de venda ficam do lado direito do book. E ali tem as quantidades, né? Normalmente pode ter a informação sobre a corretora que está negociando e o preço. No lado direito, a gente tem também o preço, a quantidade, né? E o nome da corretora, por exemplo, que está negociando a quantidade de ativos. Quando essas duas informações elas se casam, né? Você tem uma negociação. Então, quando o preço é igual, né, o preço que a pessoa está ofertando para venda, e o preço que a pessoa está ofertando para compra, então uma negociação ela é fechada. Na Bolsa de Valores, milhares de negócios são feitos diariamente. Então, são muitos negócios que são feitos diariamente na Bolsa, e o preço de negociação ele vai refletir, né, o preço justo ali do mercado. Então, são milhares de pessoas aceitando pagar um determinado preço e outras aceitando vender um determinado preço por um determinado ativo, e isso é o conceito de preço justo. Então, para um determinado momento e determinadas condições, esse preço ele é justo. Só que existe, né, diversos momentos que acabam influenciando os negócios, né, como foi falado aqui, questão econômica também. Então, a seguir, eu vou passar um vídeo aqui falando sobre, ilustrando, né, como os negócios são fechados em tempo real num book de ofertas, né, de compra e de venda. Esse gráfico representa um book de oferta de compra e de venda. Então, do lado esquerdo, na cor verde, são as ofertas de compra. E do lado direito, na cor vermelha, são as ofertas de venda. O eixo X, ele representa o preço do ativo. Então, a gente vê que às vezes ele caminha um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, conforme o preço vai subindo ou vai caindo. O eixo Y, ele representa a profundidade cumulativa do pedido, a quantidade de ofertas, tanto de compra, né, do lado esquerdo,
quanto de venda do lado direito. Então, a gente vê a quantidade de oferta em cada preço de cada um dos ativos. Ali no centro, né, você vê quando casa as operações com o mesmo preço de compra e venda, os negócios eles são efetuados. Então é assim que funciona a variação de preço do mercado com relação à oferta e demanda. Né? Tem gente querendo comprar, gente querendo vender, tem as quantidades que são oferecidas tanto para venda quanto para compra, né? E o fechamento do preço ele tem muito a ver com essa pressão compradora ou vendedora de um determinado ativo. A gente vê que quanto mais negócios são feitos, né, quanto maior a liquidez, mais certo é o preço. Então, se você tem uma liquidez muito elevada de um determinado ativo, né, muita gente comprando e vendendo aquele preço, o preço é mais justo. Quando você tem um fundo imobiliário, por exemplo, que pouco negocia, né, tem uma liquidez mais baixa na bolsa de valores, o preço dele ele vai se distanciar mais do preço justo. Ele pode estar mais caro, pode estar mais barato. E também algumas coisas elas podem influenciar bastante, como por exemplo a época que a gente teve aqui a pandemia. Então, a pandemia foi um problema que influenciou bastante essa questão da eficiência do mercado, né, e tornou o mercado bastante ineficiente, né, com relação à precificação de ativos, porque as pessoas elas precisavam de liquidez e não tinham. Então, a liquidez ela é uma outra coisa que acaba influenciando bastante também o preço. A quantidade de venda muito elevada, ou uma ordem de compra muito grande, né, elas acabam também influenciando bastante a questão da precificação dos ativos em bolsa. Um ponto que é chave aqui, um ponto que é importante, é que negociar ele é uma arte. Né? As pessoas que sabem fazer negócios, elas normalmente ganham bastante dinheiro. Na Bolsa de Valores, essa verdade também é forte, né? É uma verdade verdadeira, digamos assim. Né? Não existe diferença. Quem sabe fazer negócio também ganha dinheiro. É um ótimo local para você fazer negócio. Bolsa de Valores é um excelente ambiente para você fazer negócio, só que você tem que estar preparado para isso. Né? Você tem que conhecer o ativo que você está negociando. Então, as pessoas que fazem dinheiro, elas conhecem muito bem o ativo que elas negociam, seja um carro, seja fruta, verdura, ou também ativos em bolsa de valores. Para você fazer bons negócios, para você ser um bom negociante, tem que conhecer seu produto, você tem que estudar bastante para você aprender a fazer bons negócios. Então é isso, estude, se prepare e invista bem. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa aí seu like, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se interessar por esse assunto. Aqui embaixo também a gente tem o link para o nosso relatório de fundos imobiliários, de FIP, de FIINFRA e também para a nossa comunidade do YouTube. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo.